Temos 2 assuntos para hoje à noite, assuntos relativamente fáceis, mas que caem nas provas de matemática, o raciocínio lógico, né? Anotem o primeiro lá, razão e proporção. A gente vai fazer alguns apontamentos no caderno e aí na sequência a gente já vai estar resolvendo as questões, então. Vamos ver como que as bancas cobram esse assunto, ok? Então, razão e proporção. Muito bem. Gente, acho que não há necessidade de vocês trazerem conceitos. Eu quero que vocês entendam apenas algumas coisas. Anotem só isso aqui, por favor, então, agora. Razão. Vamos entender o que é razão do ponto de vista matemático. Ok? Vamos imaginar que numa sala há homens e mulheres. Então tem uma quantia de homens e uma quantia de mulheres, tem um valor total. E aí, quando eu faço a contagem de homens e mulheres nessa sala, reparem então, eu posso dizer o seguinte: eu não preciso trabalhar aqui, não preciso trazer as quantias exatas de pessoas que estão lá. Eu posso trabalhar numa ideia de uma razão, ou seja, eu vou comparar 2 quantias. Eu direi algo como essa escrita aqui. Então o que vocês vão entender é que essa escrita, se eu fosse lhes perguntar como é que a gente lê esse número, a maioria provavelmente me diria 2/3, tá certo? É uma fração, mas aí eu quero que vocês observem algo aqui. A ideia da fração significa que eu vou dividir o meu todo pelo número de partes que é indicado nesse número de baixo, que a gente chama de denominador. Então vejam que eu tenho 3 partes e eu quero tomar como referência 2 partes, que quem determina isto é esse número aqui de cima, o numerador. Então eu falar 2/3 é eu pensar em 2 partes num total de quantas? 3. Pois bem, só que eu trouxe essa escrita aqui não no sentido de você fixar. Olhem bem o que eu estou fazendo aqui. É no sentido de a gente não vincular, porque aí a gente erra o conceito de razão. A razão, gente, é uma relação entre 2 quantidades. Então observem que o que eu estou relacionando aqui é a quantia de homens relativo à quantia de mulheres naquela sala. O que eu direi aqui, a leitura não é 2/3, a leitura vocês podem anotar, 2 está para 3, ou simplesmente 2 para 3. Então observem bem, a totalidade com esses números que eu trouxe aqui vai ser quanto? Vai ser 5, ao passo que aqui na minha fração a totalidade é o número de baixo. Lembram que era 2 em 3? Aqui não, aqui a ideia é, para cada 2 homens, há quantas mulheres? Há 3. Então nós diremos que a razão é 2 para 3, ou 2 está para 3. Ficou claro, minha gente? Isto é razão do ponto de vista matemático. É uma relação entre 2 quantidades. Mas a gente desvinculará da ideia de fração, porque o nosso todo lá na fração é o número de baixo, ao passo que aqui não é. Tá, gente? Só para vocês saberem, isso é nível de curiosidade, mas de repente a banca pode trazer também. Esse número de cima aqui, na fração a gente chama de numerador, lembram? Na razão não é numerador, na razão é dito o antecedente. Então aquele número que vai em cima é o antecedente, ao passo que o número que vai embaixo é dito o consequente da minha razão. Então eu tenho o antecedente e eu tenho o consequente. Vejam que os próprios nomes dos elementos são diferentes, porque de fato são coisas diferentes. Uma coisa é uma fração, outra coisa é uma razão. Ficou claro até aqui, gente? Tranquilos? Muito bem, ok. Cabe uma observação aqui. Não é muito comum, mas poderá ocorrer alguma questão em que a banca traga a razão de uma maneira diferenciada, não nesse formato aqui. Vamos imaginar, observem aqui, que a razão, numa festa, havia adultos e crianças. Então a razão entre adultos e crianças era essa daqui, 0,3. A banca pode trazer um número dessa forma, certo? Eventualmente pode ser. Só que aí, pessoal, observem que quando eu olho esse 0,3, não fica muito claro de quantos adultos e quantas crianças nós estamos falando, né? 0,3 não fica realmente claro. Então a jogada é a seguinte:
Ainda que isso aqui não seja uma fração, mas a escrita é a mesma, gente. E os números racionais têm duas formas de escrita. Uma delas é a forma fracionária e a outra é a forma decimal. Então a primeira coisa que tu vais fazer aqui é a conversão dessa escrita da forma decimal para a forma fracionária. Porque ainda que não seja uma fração, mas os números são os mesmos. A leitura que se faz que é diferente. Aqui eu não leio 2/3, eu vou ler 2/3. Beleza? Vamos lembrar então? Quem recorda como é que se converte um número decimal para fração? Vamos lembrar? Primeira coisa, eu vou ter um número em cima, outro número embaixo. O número em cima se obterá simplesmente tirando essa vírgula aqui. Que número é esse que deu tirando a vírgula, gente? 3. Você não diz 0,3, tu diz 3. Esse é o número que vai aqui em cima. Certo? Agora, se porventura aqui fosse 1,3, seria que número agora? 13. Aí é diferente. Muito bem. Então 0,3 vai o 13 em cima. E no denominador, gente, vai ou 10, ou 100, ou 1000. Esses números aqui são chamados potências de 10. E aí, para escolher o número que vai aqui, vai depender do número de casas que eu tenho após a vírgula. É uma apenas. Então aqui será quanto que eu vou colocar então? 10. Se fossem 2 casas após a vírgula, seria 100, e assim por diante, 3 seria 1000. Então a leitura aqui, pessoal, agora já fica mais visível. Qual é a razão nessa festa, então, entre adultos e crianças? 3 para 10. De cada 13 pessoas, 3 são adultos e 10 são crianças. Então, quando isso acontecer, você tem que, em primeiro lugar, trazer para essa escrita aqui, gente, ok? O decimal, ele não traz com clareza aquilo que a gente precisa saber sobre a razão. Certo até aqui? Tranquilo? Beleza. Proporção, na sequência. Muito bem. A proporção, gente, é a igualdade entre duas razões. Então, observem aqui, por favor. Eu vou dispor uma razão aqui, vou dispor uma outra razão do outro lado, e eu vou ter uma igualdade entre elas. É isso que configura uma proporção. Eu quero usar essa mesma aqui. Essa razão, então, como é que se lê mesmo? Era 2 para 3. Beleza. Mas observem, gente, que a situação aqui era aquela que eu lhes falei. Cheguei numa sala e havia homens e mulheres, tal que a razão entre eles era 2 para 3. Deixa eu lhes perguntar uma coisa aqui. Se porventura eu observasse que o número de homens, ao invés de 2, fossem 10, não precisa copiar aqui, mas só quero que vocês pensem comigo. Qual seria, intuitivamente, o valor do X aqui, de tal modo que eu tivesse essa proporção, essa igualdade? O que vocês me diriam? Quantas mulheres? Quantas? 15. Certo, 15. Mas por que 15? Vamos pensar juntos, por que 15? Aqui eu tenho 10, beleza? E de fato vai ser 15. Isso é uma coisa intuitiva, a colega observou ali. Muito bem. Talvez, pessoal, uma das formas mais comuns para a gente conseguir determinar esse X é aquela em que a gente estabelece uma multiplicaçãozinha em cruz aqui, né? Poderia ser, só que eu quero mostrar de um jeito mais fácil. Repare uma coisa aqui, por favor. O número de homens da minha razão é 2, beleza? Mas o real é quanto? É 10. Então esse 2, bastaria que eu multiplicasse por quanto para chegar naquele 10? Por 5. Então eu posso pensar que eu tenho 5 desses grupos de 2 homens, vai dar 10. Para eu manter essa proporção, naturalmente que eu tenho que pensar na mesma quantia de grupos, agora em relação às mulheres. Os mesmos 5 grupos. E aí 3 vezes 5 vai dar quanto, gente? 15. Que é o número, de fato, de mulheres que eu teria. Isso aqui, minha gente, então, é o que nós chamamos de proporção. É uma igualdade entre duas razões. Certo? Isso é proporção. Pois bem, eu quis mostrar esses 5, mas, enfim, talvez ele polua um pouquinho mais. Eu vou tirar ele um pouquinho porque eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Em toda proporção, gente, há uma propriedade fundamental, que é dita assim: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que significa isso? Que se eu multiplicar esses números aqui, que são chamados meios, quanto que vai dar 3 vezes 10? 30. Quanto é que vai dar 2 vezes 15? 30. Tem que dar o mesmo resultado.
toda proporção se verificará esse produto que a gente faz em cruz aqui, essa multiplicação em cruz. Mas aquele fator 5, ele facilita para a gente poder resolver. Mas a ideia de proporção é apenas isso que eu quero que vocês entendam agora. Ficou claro? Eu tenho uma razão aqui, eu tenho outra razão lá, e nós temos uma proporção entre elas. Por isso que o nome é chamado proporção. Ok, minha gente? Muito bem. Dito isto, agora vamos ver como é que as bancas cobram esse tipo de questão. Vamos para a nossa lista. Vamos começar a resolver questões. Ok? Questão número... Fazer as 7 juntos? Vamos ler? Vamos lá. Questão número 7. Em uma padaria, a razão... Olha ali, circulem, razão... Gente, é muito importante, quando a gente estuda matemática, a gente observar algumas deixas, algumas palavras, para saber de que assunto que se trata. Nesse caso aqui está explícito ali a razão. Então é esse assunto, é razão, é proporção, a gente vai ver. Então circulem aí razão. Bom, a banca me diz que a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite de manhã é, como é que se lê aquilo ali mesmo? 2:3. Muito bem. Então deixa eu lhes perguntar uma coisa desde já. Vocês me diriam que nessa padaria a preferência por tomar café é puro ou é com leite? É com leite. A razão é de 2, percebem? Respectivamente, não é? Então 2 puros para 3 com leite. A preferência é tomar com leite. Mas esses números não são reais. É apenas uma razão. Estão me entendendo? Muito bem. Seguindo, quarta linha. Se durante uma semana 180 pessoas tomarem café de manhã nessa padaria, e supondo que essa razão permaneça a mesma, pode-se concluir que o número de pessoas que tomarão café puro será... Beleza. Vamos lá então. Então essa é a típica questão de razão e proporção. Eu vou mostrar, gente, como resolver. Há várias formas. Cada professor explica de um jeito. Eu vou explicar de um jeito que eu acho que é bem fácil. Primeira coisa que vocês vão fazer, vamos estabelecer qual é a razão. A razão é entre o que mesmo? Café puro e café com leite. Então nós vamos estabelecer essa razão aqui. E a razão é 2:3. Tranquilos, minha gente? 2:3. Muito bem. Professor, precisa o C aqui? Isso aqui é só uma anotação, gente. Pode botar P, só de puro, leite, não sei. Aí vai de cada um. Certo até aí? Muito bem. Gente, há uma tabelinha que a gente monta, que aí vocês vão observar como fica fácil de resolver. A minha sugestão é essa daqui, então, por favor. Olha só, é uma tabelinha em que nós vamos ter 3 espaços horizontais e 4 espaços verticais. Bem simples. Então estruturem essa tabelinha aí. 3 espaços horizontais, 4 verticais. À medida em que vocês forem treinando, a gente não precisará mais dessa tabela. E tu já vais entender como é que é o método, né? Então tu podes resolver, talvez sem a tabela. Mas eu acho que a tabela inicialmente, ela é útil. Beleza? O que nós vamos relacionar aqui em cima? Os 2 primeiros elementos são aqueles que nós estamos relacionando. Vejam, café puro e café com leite. Sempre assim. Na terceira coluna, vocês sempre vão dispor, gente, TO, que significa total. E na quarta coluna, nós vamos... Deixa eu arrumar o TO aqui. Nós vamos então aqui dispor o TO, e aqui na quarta coluna a gente vai escrever DIF, que representa diferença. Ok até aqui? Beleza. Observe uma outra coisa agora. Nessa linha de baixo, nós vamos, gente, anotar os números da razão. Os números da razão. Não são números necessariamente reais. Aquele 2 e o 3 não são reais. São esses números que eu vou preencher. Então, observem aqui, café puro é quanto? É 2. Café com leite é 3. Quanto que é o total aqui para todos os efeitos? Entre esses números? 5. E quanto é a diferença? A diferença é 1. Sempre esses 2. Gente, não importa se a quantidade maior esteja aqui ou ali na esquerda. Para obter a diferença, faz o maior menos o menor, tu coloca ali. Tranquilos até aqui? Beleza. Feito isso, agora é o seguinte.
Nessa coluna aqui de baixo, nós vamos preencher o número real. A banca, nessas questões, além de me dar a razão, ela sempre vai trazer um número real. Ela dirá um número real. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui, gente? Observem bem. Nós vamos tomar esse número real e nós vamos dividi-lo pelo seu correspondente na razão. Então, por favor, a leitura aí, vamos lá, quarta linha. Se durante uma semana 180 pessoas tomarem café da manhã. Gente, o que é esse 180? É puro, é com leite ou é o total de cafés? É o total. Então esse 180 virá em que coluna aqui? Na coluna do total, é óbvio. Percebem? Muito bem. E aí o que eu vou estar fazendo então? Na sequência agora a jogada é, nós vamos dividir esse número real pelo seu correspondente na razão. Sempre assim. Então você vai dividir o 180 por 5. Ok? Quantas vezes, gente, o 5 cabe em 18? 3 vai dar quanto aqui? 15. Restará quanto? 3. O que você faz agora, se não dá para dividir? Baixa o 0, aí vai dar um 6. E aqui nós teremos 30, resto 0. A divisãozinha é bem tranquila aqui, não é? Ok. O que eu quero chamar a atenção agora? Gente, reparem, por favor. Nessa questão aqui, havia aquele elemento, lembram do 5 que eu havia mostrado para vocês? O que o 5 é chamado, aqui na proporção, é fator de proporcionalidade. Toda proporção, ela traz implicitamente um fator de proporcionalidade. Então, o que nós acabamos de descobrir quando a gente divide o real por seu correspondente, é o fator de proporcionalidade. Assim como nessa proporção o fator era 5, nessa daqui o fator é 36. É isso que a gente faz. Ok? Já vai ficar mais claro à medida que vocês forem fazer a próxima questão. Muito bem. Gente, eu descobri o fator então. Agora é só ver a pergunta. A banca tinha me perguntado o que exatamente? A quantidade de pessoas que tomarão café, o que? Puro ou com leite? Puro. Ela quer saber o número de puros. Então olhem para cá, gente. Qual é o parâmetro que nós temos aqui para puro? É 2, mas ele não é real. Percebam, no entanto, que se eu pegar esse 5 e fizer vezes o 36, é claro que vai dar o 180, não é? Só que esse mesmo fator eu aplico aqui, posso aplicar em qualquer lugar. Então basta que eu multiplique o 2 por quanto, gente? 36 vai dar quanto? 72 e está resolvida a nossa questão. Então são 72 cafés puros. Certo? A gente vai treinar agora, gente, com outras questões, mas a grande sacada aqui é a seguinte: eu estabeleço a razão, eu vejo o número real, e aí é importante deixar claro, nem sempre o número real vai recair sobre o total, ele pode recair sobre quaisquer uma dessas colunas, aí é a interpretação nossa, não é? Mas o importante é determinar esse fator, e o mesmo fator que eu descobrir em qualquer coluna, eu posso aplicar nas demais. Se eu quisesse, como forma de verificação, alguns chamam de prova real, né? Fazer aqui 3 vezes 36 vai dar quanto? 108, e 1 vezes 36 vai dar 36. Repare, se a gente somar 72 cafés puros com 108 com leite, vai dar 180. Se nós determinarmos a diferença, aqui vai dar 36, vai estar ali. Mas o que importa pra gente é esse, 72 só. Qual? A diferença. Diferença é o resultado da subtração. Tu vais tomar entre os parâmetros aqui que nós estamos relacionando, o maior menos o menor. Assim como o total é a soma, eu vou fazer 2 mais 3. Aqui eu vou fazer 3 menos 2, que vai dar 1. É sempre a diferença, ok? Entre eles. Bom, gente, essa é a proposta que eu tenho para a gente resolver questões de razão e proporção. Termine de copiar então, e a gente amplia e vamos resolver várias outras.
Vamos dar uma olhadinha juntos na 8? Pode ser? Turma, outro detalhe. Essa primeira, a gente fez ela com bastante cuidado, né? Anotamos todos os elementos. Talvez nas próximas agora já fique mais simples, não precisa escrever tudo, então a gente ganha um pouquinho de tempo, né? A gente tem que entender, e eu deixei esse como modelo, para em casa depois, quando for estudar, tu lembrar. Aqui é assim, assado, enfim. Vamos ver a 8? Em um encontro de trabalhadores da área de transporte, a razão, podem circular ali, a razão entre o número de motoristas e o número de fiscais que compareceram foi de 7 para 3. Reparem que aqui a banca trouxe em linguagem corrente, né? 7 para 3. É a mesma escrita de razão. Então vamos lá. Motoristas e fiscais, e a razão é 7 para 3. Certo? Primeira coisa, então, estabelecemos a razão. A próxima coisa agora é a nossa tabelinha. Só que para ganhar tempo, turma, a minha sugestão é a seguinte: não precisamos fazer essa tabelinha com essa borda exterior. Eu acho que a gente pode fazer simplesmente assim, ó. Mais fácil, mais rapidinho, né? Para ganhar tempo. E aí vamos definir então M aqui, F aqui. Na terceira sempre será o quê? Total. E na última sempre será DIF. Sempre assim. Certinho até aqui? Muito bem. Uma coisa muito importante. Aqui nessa primeira linha, os elementos da razão. Qual é a razão aí entre essas quantias mesmo, gente? É 7 motoristas. Quantos fiscais? 3. O total vai ser quanto? Vai ser 10. E quanto que é a diferença? 4. 7 menos 3, 4. Essa é a diferença. Fechou até aqui? Maravilha. Agora vamos então atentamente, quarta linha, a informação real. Se nesse encontro compareceram 24 fiscais, o número total de trabalhadores, motoristas e fiscais que participaram foi... Então, foram quantos fiscais mesmo? 24. Turma, esse número 24 terá correspondência com qual entre essas colunas aqui? É o total que nem ali? Não. É a quantia de quê? De fiscais, é óbvio. Então eu vou dispor esse 24 aqui, na coluna dos fiscais. Ficou claro? Aqui era o total de cafés. Lá não. Lá são os fiscais. E aí o que se faz agora? Vamos lá, para ganhar mais tempo. Nós vamos dividir o 24 por quanto? Pelo 3. Vai dar quanto? 8. Então eu já vou apontar aqui, só para ganhar tempo. Porque não precisa, vocês entendem, né? Não há necessidade de fazer a divisão. A gente sabe decor. Então aqui o fator é 8. Gente, no momento que eu obtiver esse fator 8, quaisquer um desses outros parâmetros aqui, ao multiplicar por 8, eu vou obter o real, não é? Assim como, ó, se eu fizer 3 vezes 8, vai dar o 24. Então vamos à pergunta. No momento que eu obtenho o fator, agora eu tenho que responder a pergunta. A banca quer saber o quê? O total de trabalhadores que compareceu. Vejamos. O que eu poderia fazer agora para descobrir o total? Talvez eu pudesse descobrir a quantia de quê, gente? De motoristas, para depois fazer o quê? Somar aqui? Mas tem um jeito mais rápido? Tem. Reparem que a gente tem o total aqui, não tem? Quanto que é o total no parâmetro? É 10. Para ele virar real, basta que eu multiplique ele por quanto, gente? Pelo mesmo 8. Quanto é que é 10 vezes 8? 80, está resolvida a minha questão, eu não preciso descobrir os motoristas, eu tenho o total, está resolvido já, entendem? É claro que se eu fizer por aqui, gente, 7 vezes 8 vai dar quanto? 56, aí eu vou somar esses 56 com os outros 24, mas eu já tenho isso na minha tabela, por isso a facilidade da tabela, entenderam? A resposta está aqui, 80 é a quantia, portanto. Que tal? Tranquilo? Muito bem. Então eu quero que vocês vão dando uma olhadinha agora, aí eu dou um minutinho. Vejamos a número 10. Vamos dando uma olhadinha na questão número 10.
Posso ir lendo? Vamos lendo juntos. Em uma caixa há 80 canetas, algumas vermelhas e as demais azuis. Então temos duas cores, vermelhas e azuis, total de 80. Observem que nessa daqui, ela já começa mencionando a quantia real, aquele 80 é real, não é? Diferente das outras questões que a gente viu até agora. Aí ela menciona a razão, se quiserem circular, a razão entre o número de canetas vermelhas e o de canetas azuis é, nessa ordem, igual a 7 para 9. Então vamos lá, vermelhas e azuis, quanto que é a razão mesmo? 7 para 9, maravilha, 7 para 9. Tranquilos, minha gente, ok? Vamos aqui para a nossa tabelinha. Vermelhas, azuis, total, diferença. 7 para 9, o total aqui é 16, a diferença é 2. Tranquilo, gente, os números aqui? 7 mais 9, 9 menos 7, os números estão ali. Estruturamos a nossa tabelinha. Cuidem uma coisa, às vezes, como a gente já leu aquele número 80, a gente preenche aqui o 80. Cuidem, não, é na linha de baixo. Aqui são só os números da razão. Real é aqui embaixo, gente. Certo? Para ficar bem claro o modelo aqui, para a gente acertar. Então não bote esse 80 aqui. Ficou visível? Não é o número real. Aqui vai ser 16, porque é o somatório. Beleza. Para que se tenha nessa caixa igual número de canetas de cada cor, será necessário acrescentar N canetas vermelhas. Ele quer saber quantas canetas vermelhas. Pois bem, gente, o número total de canetas é quanto mesmo? Então, onde é que eu vou dispor o 80? Na coluna aqui do total. Eu vou dividir o 80 por 16. Certo? Professor, tem algum bizu para dividir quando é assim? Até tem, na verdade, gente. Mas aqui na prática, ó, como eu tenho duas casas, eu vou ter que comparar com aquelas duas, aqui tu vai ter que ficar testando, para ver quantas vezes o 16 cabe inteiramente no 80. Não tem jeito, faz 3 vezes 4, né? Faz 5. Nesse caso aqui, quanto que vai dar? Então vai dar 5. Então eu vou anotar aqui, ó. 16 vezes 5 vai fechar o 80. Tranquilo, gente, até aqui? Ok. Tá, mas aí agora, cuidem, gente, uma coisa. O problema das questões de matemática e raciocínio lógico quantitativo, que esse assunto aqui faz parte, vocês vão observar que o problema não é a aritmética em si, não são as contas. O problema é a interpretação, é língua portuguesa mesmo, né? E às vezes as bancas questionam de tal modo que nos confunde. Vamos ver se a gente consegue decifrar nessa daqui. Para que se tenha igual número de canetas de cada cor. Diga uma coisa, as quantidades são iguais aqui de canetas? Não. Reparem que mesmo não sendo números reais, mas eu posso comparar, estou vendo que não são iguais. Ele quer saber o seguinte, para que se tenha a mesma quantidade, nós vamos ter que acrescentar N canetas vermelhas. De fato, gente, vejam, vermelhas tem menos, né? A pergunta é quantas são essas canetas. Como é que a gente faz então? Me ajudem lá. Eu poderia fazer aqui 7 vezes 5, aí eu vou descobrir quantas canetas vermelhas eu tenho. Se eu fizer 9 vezes 5, eu vou descobrir quantas azuis. Concordam comigo? E aí o que eu faria depois com essas quantias? Eu diminuiria uma da outra. Mas será que a minha tabela não tem isso? Então vamos pensar. Reparem, gente, olhem para ali, por favor. Quando a pergunta aparecer e a gente ficar na dúvida, mas como é que eu vou fazer? Vamos ver se a tabela não me ajuda. A gente olha para esses números aqui, ainda que eles não sejam reais. Gente, para as quantidades ficarem iguais, eu teria que acrescentar quantas vermelhas? Aqui. 2. Onde é que está o 2 na minha tabela? Ele está aqui. Então é só eu multiplicar esse 2 por quanto? Por 5 vai ser quantas? 10. Está resolvido. Querem ver? Para vocês se convencerem? Quanto é que é 7 vezes 5 aqui? 35. E quanto que é 9 vezes 5? 45. E quanto que é a diferença aqui, gente? É a diferença, já está ali na minha tabela. Entenderam a facilidade? Então assim, quando aparecer um questionamento que a gente fica, não é tão claro que nem aqui, né? Quantos motoristas, vamos supor que fosse quantos motoristas, qual é o total, que aí eu vou direto. Caso a banca pergunte algo que não ficou muito claro,
Olha entre esses números aqui e veja se ele já não está registrado aqui na tabela. Aí a gente resolve com mais facilidade. Nada impede de fazer por aqui também. 35 aí tem uma opção aqui. Oi? O 35 tem uma opção para vai ter, né? Mas vocês entenderam a ideia, gente? Então, 10 é a quantidade que a gente teria que acrescentar para ter a mesma quantia de canetas. Muito bem. Vamos mais? Vamos ver mais uma? Eu quero que nós vejamos agora a número 3. Vamos dando uma olhadinha na 3. Gente, se estiver rápido demais, prendam um grito aí. O pessoal de casa pode pausar, né? Quando assistir o vídeo. Mas aqui não, né? Então, podem pedir, professor, dá uma pausinha. Não tem problema. Vamos dar uma olhadinha na 3. Vamos dar uma olhadinha? Numa sala de aula, a razão de moças para o número de rapazes é de 5 para 4. Se o número total de alunos, o alunos ali genérico, né? A banca não colocou moças e rapazes, mas se subentende que é o total, né? O número total de alunos é 45. Aonde vai o 45 então aqui, gente? Vai no total, beleza. Aí nós vamos então dividir o 45 por 9. Quanto que vai dar? 5, beleza. Então eu vou anotar aqui, descobrimos que o fator é 5. Muito bem, esse 5 transforma qualquer número em real. Só que aí agora a banca, olha o que ela me pergunta. Caso exija uma festa, quantas moças ficariam sem par? O texto não está muito completo, né? Aqui nós vamos entender, naturalmente, que não necessariamente, mas enfim, mas que cada moça tomaria um rapaz. Entendem? Uma moça não dançaria com uma outra moça, nem um rapaz com um rapaz, mas tudo bem. É assim que ela define. Então, gente, como é que a gente faria para descobrir quantas moças ficariam sem par? O que é isso? Se eu calculasse aqui, eu descobriria quantas moças. A gente sabe que tem mais moças que rapaz. Descobriria os rapazes aqui. O que eu faria depois para descobrir quantas moças ficariam sem par? Eu subtrairia moça e rapaz, já que não tem rapaz para todas as moças. Concorda? Mas aí, se eu olhar para cá, gente, se fossem essas as quantidades, quantas moças ficariam sem par aqui? Uma. Onde é que está 1 na tabela? Então é só fazer o 1, que não é um número real, mas aí basta que eu multiplique ele por quanto? E aí vão ser quantas moças sem par? 5. Pronto, está resolvido. Estão entendendo? Todos? Tranquilo, né? Relativamente fácil. Muito bem. Essa é a ideia. Dá para ampliar um pouquinho? Dá para complicar um pouquinho? Beleza. Vamos ver. Ao fazer a manutenção de 63 microcomputadores em certa empresa, um funcionário observou que a razão entre o número de aparelhos que necessitavam de reparos e o número dos que não necessitavam de reparos. Vamos escrever isso então. A razão entre os que precisam de reparos e os que... O que vocês me sugerem? Não reparos? N. Não reparos. Reparos, não reparos. Quanto que é essa razão aqui, gente? Nessa ordem é 2 para 7. Muito bem. E aí ele quer saber o número de aparelhos com defeitos. Me diga uma coisa, tem uma informação real aí. Vamos montar a nossa tabelinha primeiro aqui. Reparos são 2, não reparos 7,
Total é 9 e a diferença é 5. Beleza? E qual é a informação real que se tem aí? São 63 microcomputadores, não é isso? E o que representa esse 63 aí? É o total. 63. Então nós vamos dividir o 63 por 9. Quanto é que dá a tabuada? 7. 7 vezes 9, 63. Muito bem. Gente, a pergunta da banca é os condefeitos. O que são os condefeitos aqui? É o R ou é NR? São os que necessitam de quê? De reparo. Só que aí, ao invés da banca perguntar os que necessitam de reparos, ela disse, os com defeito, que é a mesma coisa, né? Mas falou só para dar uma complicadinha. Então a gente quer saber os com reparos. Basta eu multiplicar o 2 por quanto? E aí são quantos lá? 14. Essa então é a resposta. Até aqui nada de complicado, né? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora num outro detalhe importante. Deixe-me ver. A número 15. Vamos dar uma olhadinha na 15. Não, gente, perdão. 15 não, a 15 é tranquila. A 13. Quero que a gente dê uma olhada na 13. Ficarão várias para casa, viu? Para vocês treinarem depois. Vocês têm o gabarito aí, para vocês se guiarem lá, né? Saber se estão acertando. Vocês vão acertar. Então agora vamos ver a 13. A banca diz assim: certo dia um técnico judiciário constatou que de cada 8 pessoas que atendera, 5 eram do sexo feminino. Se nesse dia ele atendeu 96 pessoas, quantas eram do sexo masculino? Vamos ver uma coisa. Gente, ele diz assim, atentem quando aparecer essa expressão aqui, ó, de cada. De cada 8 pessoas que atendera, ele diz que 5 eram do sexo o quê? Feminino. Muito bem. Gente, se 5 eram do sexo feminino, quantas eram do sexo masculino? 3. A diferença, 3 aqui. Então, 3 eram do sexo masculino. Reparem que os números que ela trouxe aqui para mim é o 8 e o 5. Mas o que a gente vai estar relacionando não é esse 8, porque esse 8 na prática ele é o total. Vocês compreendem isso? É o todo. O que nós vamos relacionar é o que, gente? Feminino e masculino. E quanto que é essa razão? 5 para 3. É isso que nós vamos estar relacionando aqui. Professor, mas como é que eu sei que é isso? Via de regra, essa expressão de cada. De cada 8, tanto isso, tanto aquilo. Vocês entendem que estratifica ali, gente? Então, de cada 8, esse daqui vai ser o meu total. E o que eu vou estar relacionando, então, são, de cada 8, 5 são femininos e quantos são masculinos? 3. A diferença aqui vai dar, portanto, de 2, que é entre o 5 e o 3. Então, observem, gente, que é um pouquinho diferente, né? Então, cuidem isso de cada ali, né? Muito bem. Qual é a informação real que ele me deu? E o que era o 96? Era o total. Beleza. Então, a gente vai trazer o 96 aqui na coluna do 8. Vocês vão dividir o 96 por 8. Sai de cabeça. 12, né? O fator, então, é 12. Gente, a divisão aqui, todos lembram direitinho como fazer? Que é mais tranquila, né? Porque ó, o 8 cabe em 9, dá uma vez, aí sobra 1, baixa o 6, dá 2 vezes, resto 0. Então, 12 ali o fator. Muito bem. Qual era a pergunta da banca? Quantos eram do sexo? E aí o que eu faço agora para descobrir quantos eram do sexo masculino? Quem eu vou multiplicar por 12 aqui? O 3.
que não apareceu inicialmente. Lembram? Foi uma conclusão que nós já chegamos. 3 vezes 12 dá quanto então, gente? 30 aí. Beleza, está lá a minha resposta. Até aqui, está indo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, já dá para a gente ampliar um pouquinho agora. Eu quero trazer um detalhe interessante aqui. Olhem, por favor, a questão número 20. Vão dando uma olhadinha na 20. Turma, o que significa dizer que entre os equipamentos que ele vistoriou, que de manhã excedia a tarde em 6 unidades? Afinal, ele vistoriou mais de manhã ou mais de tarde? Mais de manhã, excedia, passava, ia além, né? Foi isso que a banca está me dizendo, que excedia. Muito bem. E aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Aí ele diz assim, se a razão entre essas duas quantidades, então me ajudem aqui, por favor. As quantidades que ele menciona ali no texto é manhã e tarde, concordam comigo? Manhã e tarde, foi o que ele disse, né? Que manhã excedia tarde, tal. Quanto que ele diz que é essa quantia mesmo? 3 para 4. Beleza, mas aí eu quero chamar atenção para um detalhe aqui. Turma, cuidem uma coisa, por favor. Reparem, pelo que a banca está me dizendo, a razão entre as quantidades era 3 para 4, manhã e tarde. Só que a gente sabe que de manhã excedeu a tarde. Então olhem para essas quantias, faz sentido? Não faz. Percebam? Percebam que não faz sentido. Como se foi mais de manhã, como pode ser um 3 aqui é um 4. Então eu quero chamar atenção para um detalhe muito importante nas questões de razão e proporção. Nem sempre, quando a banca falar em razão, ela vai trazer essa expressão aqui, ó. Vocês devem ter observado que em algumas questões apareceu, acho que uma ou outra apareceu nessa ordem, em outras não apareceu nessa ordem. Certo? Muito bem. Só que aquela primeira questão que a gente fez, a banca não mencionava nessa ordem e eu não me preocupei em falar isso para vocês antes. O que eu quero chamar a atenção, gente, é o seguinte. Dependendo da questão, nós podemos, quando a banca não trouxer nessa ordem, aquilo ali pode eventualmente nos induzir ao erro. Observem que aqui não vai poder ser manhã e tarde 3 para 4, vai ter que ser como? 4 para 3. Reparem que ela não disse, ela disse a quantia entre essas partes. A gente costuma associar manhã e tarde porque ela quis escrever assim para nos confundir. Mas ela não trouxe nessa ordem, ou seja, não era necessariamente nessa ordem. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas quando é que a gente vai ter? Eu vou montar a tabelinha porque eu quero mostrar uma coisa agora para vocês. Manhã, tarde, total e diferença. Então observe aqui, manhã 4, tarde é 3, aqui é 7 e a diferença é 1. Muito bem. Antes eu quero perguntar uma coisa para vocês. A informação real que se tem é esse 6 aqui, né? Esse 6 tem a ver com qual daqueles números ali? É a quantidade que ele vistoriou na manhã? Na tarde? Não. É o quanto um excedia o outro, não é isso? Onde é que está isso aqui, gente? É a diferença. Observem aqui, se fossem essas quantidades aqui reais, ele teria excedido quanto aqui? Em quanto aqui amanhã e à tarde? Não era 1? Então é esse número aqui. Gente, então assim, o 6 nós vamos trazer aqui nessa coluna porque é a diferença. E aí que eu quero chamar atenção para um detalhe.
Quando nas questões, observem bem, a gente não tiver a expressão nessa ordem, no entanto, a informação real que a banca me der recair sobre quaisquer um desses dois elementos ou sobre o total, nunca é um contraponto, ainda que não tenha nessa ordem escrito. Lembram a do café puro e café com leite? Ela falou assim, café puro, café com leite, era 2 para 3, aqui dava 5 e aqui dava 1. Acho que era isso, né? Vocês lembram? E aí ela me disse o quê? Que o total, ela não disse nessa ordem, mas eu escrevi nessa ordem, não me preocupei. Por quê? Porque a informação que ela me deu, quantos eram os cafés, vocês lembram lá? Eram, vamos olhar ali rapidinho. Isso, reparem uma coisa. Aonde é que era essa informação real? Recaiu sobre o que, gente? Sobre o total. Então, se recair aqui, aqui ou aqui, nunca é um problema. O único problema que poderá eu ter essa questão da incoerência ali é quando a informação real recair sobre a diferença, unicamente sobre a diferença, que é o caso aqui. Aí eu posso ter essa coisa desse contraponto que a banca pode estar querendo me dar uma rasteira. Mas só quando a informação real, gente, recair aqui sobre a diferença. E não é em todo caso ainda. Reparem que ela poderia ter dito aqui que era, na verdade, na tarde que excedia a manhã. Então não daria problema nenhum a forma como a gente tinha escrito antes. Não sei se me fiz claro, que eu quero que vocês observem o seguinte. Sempre que a informação recair aqui na diferença e não tiver escrito nessa ordem, tome um pouquinho de cuidado, ok? No mais, não há problema nenhum. Se a banca disser nessa ordem, não tem galho. Se ela não disser, no entanto, a informação real recair em quaisquer um desses três aqui, não sendo diferença, também não há nenhum problema. Beleza, gente? É só quando for aqui na diferença e não tem o nessa ordem. Todos entenderam por que é o 6 aqui, gente? É quanto um excede, né? Quanto exceder o outro. Então eu vou dividir o 6 por 1 e vou descobrir que o fator é quanto aqui? É 6. E agora é só ver a pergunta. O que a banca queria saber? O número total, vamos ver, o total de equipamentos por ele vistoriados nesse dia. Onde é que eu faço para descobrir o total aqui, gente? Multiplico quem? O 7 vezes 6. Então foram quantos equipamentos por ele vistoriados? 42. E aí vocês vão buscar a opção. Mas cuidem que é um pouquinho diferente, porque essa não vai trazer o número, né? A banca diz assim, é um número compreendido entre. Então qual a opção ali em que estará o número 42, gente? Letra B de Brasil, né? Entre 40 e 50. Então ela não trouxe o número na exatidão, ela botou um intervalo entre 30 e 40, entre 40 e 50, fechou? Beleza. Todos entenderam, gente? Tomem cuidado com isso, ok? É bastante comum essa questão, especialmente aqui, de cair a informação aqui na diferença, então a gente tem que se ligar ali, ver se não há um contraponto naquela informação. Beleza, só mais uma, depois a gente já vai para a regra de 3. Eu quero que nós vejamos agora a número A1, pode ser A1. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. É 8 horas, tá bom. Então, vamos dar uma olhadinha na questão número 1. Essa questão é um pouquinho diferente, né, das demais. É um pouquinho diferente. Não é muito diferente, mas é um pouquinho diferente. A número 1. Vamos olhando juntos? A banca inicialmente me diz que numa festa havia 42 convidados.
E aí ela diz que a razão entre adultos e crianças era 2 para 5. Beleza? Aí ela traz uma hipótese, ela diz assim: se porventura estivessem presentes 3 adultos a mais, não é isso? E 3 crianças não tivessem ido, qual seria a razão então entre adultos e crianças? Então não copie, só presta atenção numa coisa aqui. Gente, atentem comigo, por favor. Esse 2 aqui representa o número de adultos, não é? E o 5, crianças. Então eu poderia pensar assim, simples. Eu vou botar esses 3 adultos a mais aqui, mas não copie. Concordam comigo? E a ideia de não ter ido crianças faria com que eu acrescentasse ou tirasse aqui? Vou tirar quantas? Essas 3. E aí, naturalmente, que eu encontraria quanto aqui? 5, 2. Então, a nova razão, supostamente, seria 5 para 2. E tem essa resposta? Tem. Só que está totalmente equivocada. Não é. Claro que não é. Por isso que eu pedi para não copiar. Mas por que que não é? Gente, vamos entender uma coisa aqui. Observem bem. Reparem o seguinte. Esse 2 e esse 5, esses números que estão aqui, são números reais ou eles são um mero parâmetro? É só um parâmetro, não são reais. Concorda comigo? Que não tem 2 adultos só na festa? E 5 crianças? Se fosse assim, seriam 7 convidados. E tem quantos? 42. Então nós não podemos confundir um número que não é real, e aí eu pego aqueles 3, eles sugerem 3 adultos a mais. Mas eu lhes pergunto, esses 3 adultos a mais é um parâmetro ou são adultos de carne e osso como eu e tu? São adultos, esse é um número real, 3 a mais. Vocês percebem que não faz sentido eu somar esse 2 que não é real com aquele 3? Percebem o problema? Então o que nós temos que fazer? A gente vai ter que montar a tabelinha para descobrir quantos adultos e crianças reais há lá, mas não o parâmetro. Percebem? Então vamos lá. Aí depois nós vamos fazer aquela jogada. Vamos lá então. Adulto, quanto que é aqui com parâmetro? Então 2. Crianças são 5. O total aqui será 7. Ao passo que a diferença será 3. Maravilha até aqui. O meu número real é quanto mesmo? 42, tem a ver com o 7. O fator é quanto então? 6. Maravilha até aí. Muito bem. Gente, se eu quiser saber o número de adultos, naturalmente que aí eu vou multiplicar o 2 pelo 6, vai dar 12. Eu não vou anotar aqui, eu quero anotar aqui em cima porque eu quero lhes mostrar, didaticamente vai ficar mais fácil. Então eu vou multiplicar por 6 e por 6. E aí eu vou observar que são 12 adultos e 30 crianças. Ó, somando aqui vai dar quanto? Ó, 42. E eu mantenho a mesma razão, que é 2 para 5. Ficou claro, gente? Então, pessoal, quantos adultos estão na festa mesmo? 12. Quantas crianças? Se 3 adultos a mais fossem, então eu vou somar agora 3 adultos aqui e vou tirar aquelas crianças. Vai dar quanto aqui? 15 para quanto? 27. Esta então seria a razão entre adultos e crianças. Estão me entendendo? Só que, olha entre as alternativas, vai aparecer 15 para 27? Não. Por quê? Porque assim como as frações, as razões, gente, a gente sempre trará como resposta numa forma chamada simplificada ou irredutível. Nós temos que achar uma forma de reduzir esses números proporcionalmente. Então eu tenho que achar o mesmo divisor para o 15 e para o 27. Por quanto que nós podemos dividi-los? Por 3. Porque aí eu mantenho a equiparação entre as quantidades, gente. Quanto que eu vou ter aqui 5 e aqui quanto? Então a nova razão vai ser 5 para 9 e não 5 para 2. Que tal? Todos entenderam? Bastante cuidado, gente, com essa ideia de botar o 3 a mais. Eu não podia pôr simplesmente porque não eram números reais. Eu não posso misturar as coisas, tá? É isso. Boa essa questão, né? Bem interessante. Boazinha. Tem mais delas aqui para Tem várias aí, tu vais ter. Não, desse tipo aqui propriamente é só essa. Mas tem outras, vocês têm várias outras aí, a diversão está garantida agora no resto da semana. Amanhã feriado. Será que amanhã o pessoal tem aula? Não, né? O pessoal da noite tem também. Enfim, então vai ter que ficar para outro dia.
Gente, mas uma coisa muito importante. Eu sei que tempo é complicado, mas tempo a gente faz. Tem que treinar, beleza? Tem que treinar. Bom, a gente encerra por aqui então. Resolvemos uma boa quantia de questões. As demais ficarão para casa. Todas as demais dessa lista. Tem o gabarito. E dúvidas que vocês tenham, vocês podem me questionar numa próxima aula, não há problema nenhum. Ok? E agora a gente vai para um outro assunto que também é facilzinho, que é regra de 3. Só é um pouquinho mais demoradinho, mas não é difícil também. Ok, gente? Regra de 3. Vocês lembram de ter aprendido isso no colégio, razão e proporção ou não? Não? Não ensinavam. Faz parte da grade curricular da sexta, agora 7º ano. Já faz um... aprendendo agora. Regra de 3 tinha, né? Regra de 3 você ensinava, né? Na verdade, razão e proporção fazia parte lá, mas realmente a maioria dos professores não ensinava, não. Eu, quando dei aula em colégio regular, eu ensinava. Mas não é comum. Bom... Mas aí vamos com esse assunto agora que esse talvez vocês lembrem, né? Mas gente, mesmo que aprenda agora também não tem problema, gente. Enfim, a motivação é diferente. Tu vais observar, talvez tu pense assim, no tempo do colégio eu tinha uma dificuldade tão grande e agora eu consigo com mais facilidade. Tem muito a ver com a motivação. A gente querer, é outra cabeça agora, né? Então vamos lá. Regra de 3. Há 2 tipos de regra de 3. Nós temos uma regra de 3 chamada regra de 3 simples e nós temos uma regra de 3 composta. Pessoal, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, às vezes a pessoa se sente meio frustrada. O que existe é o seguinte: capacidade de aprendizagem. Todos nós temos, alguns têm um pouco mais desenvolvido, outros menos. Agora, existe outra coisa, que são as habilidades matemáticas. Tem gente que tem muito mais facilidade com número que outros. É normal. Faz conta rápido, faz de cabeça, faz parte. Isso, no entanto, não impede aquela pessoa que tem mais dificuldade a ela conseguir resolver também. Talvez requeira um pouco mais de esforço, mas todos estão no páreo e todos conseguem. Acreditem nisso. Beleza? Muito bem. Gente, a regra de 3 é um assunto, é um tipo, na verdade, é um método que se utiliza para resolver determinado tipo de problema, que é diferente da razão e proporção. Nas questões de regra de 3, aparecerão o que a gente chama de grandezas quantitativas. Por exemplo, se eu trago uma questão assim para vocês. Se nós tivermos 13 operários trabalhando durante 2 horas por dia, eles conseguem realizar uma obra em 45 dias. Percebam, o que eu estou trazendo à baila aqui? Número de operários, número de horas por dia, o número de dias que eles levam para fazer. Tudo isso é grandeza quantitativa. As regras de 3 trabalham com isso. O que difere uma regra de 3 simples de uma composta é unicamente o número de grandezas que eu tiver envolvidas no problema. Quando nós tivermos apenas 2 grandezas, é porque essa regra de 3 será então uma regra de 3 simples. Agora, se eu tiver 3 ou mais grandezas envolvidas, é porque a regra de 3 é composta. A forma de resolução, no entanto, é a mesma. Tanto faz uma ou outra, o jeito de se resolver é o mesmo. Certo? Então essa é a distinção. O que as bancas mais cobram? É a regra de 3 simples ou é composta, gente? É a composta, tá? Quando temos pelo menos 3 grandezas envolvidas no problema. Mas não é muito improvável de daqui a pouco aparecer uma que é a regra de 3 simples. A maneira de resolução é a mesma, ok? Vamos lá então? Anotem aí, pessoal, um pequeno roteiro, só para vocês terem esse apontamento de como que se resolve as questões de regra de 3. São 4 passos. Primeiro passo, vocês vão
dispor os dados numa tabela. Então a gente vai montar uma tabelinha, tipo aquela da razão e proporção. Vamos botar os dados numa tabela. Tem um segundo passo, que é analisar grandezas. Terceiro passo, fazer inversões. E o quarto passo é calcular. Ok, minha gente? Vamos lá então. Pessoal, tem uma maneira que é um pouco mais fácil de se resolver, mas eu tenho estudado ela ainda. Então eu preciso treinar mais um pouquinho para trazer e apresentar para vocês. De qualquer modo, esse jeito é o que eu sempre trabalhei e ele é um jeito relativamente simples também de se resolver. Mas aí eu posso até mostrar para vocês depois uma outra forma de fazer, que talvez simplifique, não sei. Vou mostrar de um jeito e de outro, tá bom? Vamos começar com uma questãozinha, então, aqui na outra lista agora, né? Regra de 3. Vamos achar uma aqui. Eu quero que nós vejamos a 5. Vamos dar uma olhadinha na 5. Um construtor utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, constrói uma determinada obra em 180 dias. Observe, o que está aparecendo aqui? Grandezas quantitativas, bem diferente de razão e proporção. Lá é a razão entre tais... É diferente, vocês percebem, né? Primeira coisa é montar o que, gente? Uma tabelinha. Vamos lá então para a nossa tabela. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? Número de operários. São quantos operários? 16. Então vocês registrem ali. Pode botar abreviadinho, né? Não precisa escrever por extenso. Operários 16, horas por dia. Gente, essa barrinha envezada aqui, em matemática, a gente lê como a preposição por. Então, horas por dia. A jornada, não é? De trabalho que a pessoa faz. São quantas horas mesmo por dia? 6. Constrói uma obra em quantos dias? 180 dias. Muito bem. Então, bastante cuidado, coloca cada dado bonitinho ali na sua grandeza. Fechou até aí? Na sequência agora, quarta linha. Quantos operários deverá utilizar? Observe então, a pergunta recaiu sobre o que, gente? O número de operários. Então a gente vai colocar aqui um X, uma variável que a gente queira determinar. Quantos operários deverá utilizar para fazer a mesma obra, trabalhando quanto aqui? 8 horas por dia, num prazo de quanto, gente? 120 dias. Muito bem. Então, o primeiro passo está feito, olha aqui, ó, montamos a tabela. Certo até aqui? Beleza. Gente, por essa forma agora aqui, o segundo passo é analisar grandezas. Como é que funciona isso? Sempre que nós relacionamos grandezas quantitativas, a gente vai observar, isso é lógico, é uma questão lógica, nós temos na mente como é que se processa isso. A gente vai observar que algumas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ao passo que outras são inversamente proporcionais, são contrárias. Não copia, só presta atenção aqui, por favor. Atentem aqui comigo. Se eu for ao mercado e comprar 2 quilos de feijão, eu pago R$10, beleza? Se, no entanto, eu não quiser comprar 2 quilos, eu quiser comprar uma quantia maior, 4 quilos de feijão, é a mesma marca, é o mesmo mercado, beleza? O esperado é que eu vá pagar um valor menor ou maior? Eu vou pagar um valor o que, gente? Maior, são mais quilos de feijão. Da mesma forma, se ao invés de 2 quilos, que eu pago R$10, eu quisesse comprar apenas 1 quilo, reduzindo, portanto, a quantidade, aumentaria ou reduziria o valor a pagar? Reduziria. Então vocês vão observar que essas duas grandezas,
ao número de quilos de feijão e o valor em reais que eu pago, elas têm o mesmo, entre aspas, comportamento. Quando uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Se eu reduzir, a outra reduz. Elas serão, então, duas grandezas diretamente proporcionais. Certo? Muito bem. Vamos numa segunda situação agora. Pintores e o tempo em minutos que eles levam para deixar uma peça em perfeito estado de pintura. Vou usar os mesmos números dali. Gente, se for 2 pintores, eles levam quanto? 10 minutos. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Ao invés de 2 agora, eu vou aumentar então. Eu pensei em 4 pintores. Reparem, se 2 pintores levarão 10 minutos, se eu tiver agora 4 pintores, eles vão levar mais, como aqui, ou vão levar menos? Vão levar menos. Vai reduzir aqui, certo? Da mesma forma, se 2 levam 10 minutos, um apenas, eu reduzi aqui, levará menos ou levará mais? Levará mais. Então vocês observem que é diferente daqui, quando uma aumenta, a outra reduz. Se uma reduz, a outra aumenta, mas mantém a proporção. Então essas grandezas também são ditas proporcionais, mas de forma inversa. Tranquilos? Beleza. Muito bem. Você não precisa copiar, só para a gente entender. A jogada agora aqui é a seguinte. Nós sempre vamos ter que comparar 2 a 2. Não tem como eu comparar as 3 simultaneamente. E aí uma delas sempre será aquela que traz quem, gente? Que traz o X. Sempre assim. Eu vou comparar então essa grandeza em relação a esta, num primeiro momento. Vou ver se é direto ou inverso. E num segundo momento eu vou estar comparando essa novamente em relação a do X, para ver se elas são diretamente ou inversamente. Fechou? Beleza. A maneira que eu vou utilizar aqui são sinaizinhos. Se a gente observar que nas 2 colunas os sinais, logicamente falando, forem iguais, é porque elas são o quê? Diretamente. Se eu observar que os sinais são contrários, é porque elas são o quê? Inversas. Beleza? Muito bem. Então me ajudem aqui a pensar. Primeiro, de cima para baixo, está aumentando ou diminuindo aqui, gente? Aumentando. Vamos pensar isso então. Me ajudem a pensar. Gente, uma coisa importante. Reparem que o comparativo eu só posso fazer entre 2, não é? E aquela lá, professor? Quando eu pensar nessas 2, tu tem que fixar essa daqui. Isso aqui não pode te influenciar. Então não importa se é 180 ou 120, tu tens um prazo tal, não pode pensar nele, beleza? Me ajudem lá então. Gente, se cada um desses operários, nesse prazo, trabalhar 6 horas por dia, eu vou precisar de 16 operários. Se, no entanto, agora definir que cada um deles vai fazer uma quantia maior de horas, eu precisaria de mais ou de menos operários? Cada um deles está fazendo mais horas por dia. Então, automaticamente, eu poderia precisar de quê aqui? De menos operários. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque há mais produção com cada um deles. Naturalmente que eu posso ter menos operários. Ah, professor, mas o meu prazo é menor. Não, gente, quando eu pensar sobre isso aqui, eu não posso me atentar ao prazo. Vocês entenderam? Não estou pensando em prazo. Estou pensando que se eu aumentar 2 horas por dia para cada operário, vai sobrar trabalho. Se eu mantiver os 16, concordam? Então menos. Diretamente ou inversamente, gente? Inversamente. Então você vai fazer um apontamento abaixo dessa grandeza aqui. Nunca dado X. Apenas abaixo dessa daqui tu anota IP. Significa que essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Fechou até aí, gente? Muito bem. Então essa foi a primeira análise. Anota, ó, deixa o quadradinho aqui. Na prática, o que se faria agora, na verdade, seria apagar esse menos. Mas como é a primeira questão, quero deixar bem organizadinha para vocês entenderem. Gente, agora aqui comigo, por favor. Aumentando ou diminuindo aqui? Eu vou anotar ele mais aqui agora para a gente fazer o comparativo. Então eu estou diminuindo o meu prazo, a jornada é a mesma, não fixa ela. Me ajudem, por favor. Se nós tivermos um prazo de 180 dias, tem que ter 16 operários para dar conta. Mas se eu tiver agora 120 dias, eu vou dar conta com os mesmos? Posso ter menos ou vou precisar de mais? Eu vou precisar de mais operários. Iguais ou diferentes? Diferentes, portanto, também IP. Certo? Fizemos a análise das grandezas.
Ok até aqui, minha gente? Terminem de copiar até ali. Vamos para o terceiro, penúltimo passo. Acompanhe aqui comigo. Gente, fazer inversões. O que é essa jogada das inversões? Anote aqui do ladinho, por favor. IP. Significa o seguinte agora aqui. Faz parte do método, tá? Pra gente poder calcular esses valores, chegar à resposta, turma, vocês vão fazer assim agora. Vocês vão pegar essa grandeza que tem o x e, mesmo que ela estivesse aqui no meio, você sempre vai trazer ela agora para o lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, 16x, sempre aqui no lado esquerdo. A primeira grandeza vai ser a do x, mesmo que ela não estivesse, de novo, se ela estivesse aqui nessa ponta, eu teria comparado cada uma delas em relação a ela, mas agora eu traria ela ali para o lado esquerdo, beleza? E aí o que eu preciso fazer é o seguinte, naquelas colunas em que houver o apontamento IP, eu tenho que trocar os números de lugar, quem está em cima para baixo e vice-versa. Reparem, isso aqui é IP? Então eu não vou botar 6 para 8, eu vou botar o quê? 8 para 6. Isso é uma regra, certo, gente? Muito bem. Aqui é IP ou não? É IP, ó. Lembram? Que era inverso também? Então como é que vai ficar? 120, 180. Se porventura eu tivesse em algum momento alguma coluna com apontamento DP, diretamente proporcional, eu não inverteria, eu copiaria exatamente na ordem que estava ali. Só inverte o que é IP. Fechou, minha gente? Fizemos as inversões. Depois eu mostro de uma segunda forma que talvez ficasse mais simples de vocês entenderem. E vocês vão por uma ou por outra opção. Somente quando for IP que tu inverte. A do X nunca vai inverter. Se for DP também não inverte. Só inverte se for IP. Gente, agora é o cálculo. E olhem como o cálculo fica fácil. O cálculo funciona assim agora. Nós já vamos estabelecer uma expressão aqui prontinha para resolver. Aí vocês vão fazer o seguinte. Feitas as inversões aqui, olha isso aqui, ó. Circula o X, faz uma linha e faz uma coluna em cima do X. Percebam que fica uma cruzinha aqui em cima do X. E o X sempre vai estar aqui nessa ponta, lembra? Nós combinamos que aí sempre tu vai fazer esse L aqui. Nunca vai mudar, é sempre esse L. Pois bem, gente, os números que vão em cima no numerador são aqueles que ficarem riscados. Reparem, quem está riscado? O 16, tudo em vezes. Quem mais? O 6 e o 180. E embaixo vocês vão colocar os não riscados. Sempre assim. Quem sobrou sem riscos? 8 e 120. Beleza. O resultado dessa expressão será o número de operários para a questão em si. Nós já vamos resolver outras, tá? Então, vejam que isso aqui é um pouquinho mais demoradinho mesmo, uma série de passos, né? Pois bem, turma, para concluir agora, todo mundo não copia agora, presta atenção aqui. Eu não tenho calculadora na hora da prova, então nem pensar em eu querer calcular 16 vezes 6, depois vezes 180, resultado tal, 8 vezes 120, vou dividir o resultado ali pelo de baixo. Não, nós vamos utilizar um método chamado cancelamento, e eu quero muito que vocês aprendam a fazer isso. O que significa? Que nós vamos, através de divisores, a gente vai fazendo com que esses números fiquem pequenos, fáceis de calcular. Então, algumas dicas para vocês. Gente, sempre nós temos que pensar num número que esteja em cima e outro que está embaixo. Todo número que termina em 0, quando a gente divide ele por 10, a gente corta, na verdade, o 0. Vocês entendem, né? Então, observem, eu vou dividir esse número por 10. Eu vou dividir esse daqui por 10. Pronto. Cada zerinho que eu cortar é o mesmo que dividir por 10. E aí eu já estou diminuindo. Já não é mais 180, aqui é 18, aqui é 12. Agora me ajudem a achar um par de números que tenha relação em cima e embaixo. 16 e 8 tem a ver?
Só que aí nós temos, gente, agora que observar o seguinte, que nós temos que pensar num divisor pela qual nós vamos dividir ambos. O 16 e o 8 dá para dividir por 2? Dá. Dá por 4? Dá por 8? Melhor, vou fazer pelo 8 então. Então eu vou pensar, não anote, tu vai pensar no 8. E aí tu vai riscar os dois números aqui e vamos botar o resultado. Quando eu divido 8 por 8, quanto que dá, gente? 1. E quando eu divido 16 por 8, dá 2. E assim eu vou reduzindo os meus números. Estão me entendendo? Eu posso parar a qualquer momento. Se eu quiser parar agora aqui, eu vou fazer 2 vezes 6, 12, vezes 18, mas eu posso avançar ainda. Ok, me ajudem lá, um outro par de números aí que dá certo. O 6 e o 12 daria? Pode ser. O 18 e o 12? Dá por quanto? Dá por 2, dá por 3, dá por 6, não dá? Aí é tabuada, né? Dá por 6. Beleza. Então eu vou dividir o 18 e o 12 por quanto ambos? Por 6. 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Estão me entendendo, gente? Eu vou reduzindo. Professor, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu vou estar treinando com vocês, porque é muito importante que façam, gente. Tem que... Não é obrigado, naturalmente, mas facilita bastante. Quando aparecerem números iguais, estão vendo aqui, ó, o 2 e o 2? A gente simplesmente risca e coloca o que no lugar deles? 1, porque aí é o mesmo que dividir pelo próprio número, na verdade. Sempre que aparecerem números iguais, e não tem problema, professor, o 2 não estava aqui, só apareceu depois. Não tem galho nenhum, é o número que está ali. O que sobrou no meu denominador, gente? 1, não precisa escrever, né? E no numerador, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Pronto, está aqui a minha resposta. Então, quantos operários para essa questão? 18 operários. Vamos treinar mais umas agora, terminem de copiar, e aí a gente treina. Essa ordem aqui, pessoal, ao simplificar os números, ela pode ser totalmente diferente. Um outro aluno pode seguir por outro caminho, não tem problema, ele vai chegar no mesmo resultado. Se fizer toda essa operação sem cortar, vai chegar no mesmo resultado. Sim, se tu multiplicar esse vezes esse, tanto, esse vezes esse, tanto, dividir o de cima pelo de baixo, quanto que vai dar? 18. Só que é muito trabalhoso fazer isso, né? Por isso que a gente está mostrando. Ok? Termine de copiar e vamos ver mais uma. Não, essa. Gente, é simples ou é composta? Quantas grandezas eu tenho envolvidas? 3, então é composta. A simples é quando tem apenas 2. Vai ter uma delas com x e só mais uma. Mas é bem incomum, gente. O mais comum é composta. Podemos fazer mais uma na sequência. Vamos fazer agora a questão de número, pode ser a, deixa eu ver, vamos fazer a 9. Vão montando a tabelinha, deixa eu só pensar uma coisinha aqui, ver se vai dar certo aquilo que eu queria propor para vocês. É mais. Exatamente. Essa outra eu vou mostrar de um jeito diferente, que então aí vocês vão optar ou por esse jeito ou pelo outro. Vamos montando ali a 9 juntos? Gente, a gente vai colocando as grandezas à medida em que a banca traz. Podemos colocar sempre na mesma ordem que ela traz. Estão trabalhando quantas horas por dia? 8 horas por dia. São 2.500 operários
produzem quantos veículos? 500. Em quantos dias? 30. Observem aqui, gente, quantas grandezas em baila? 4 grandezas. Normal, regra de 3 compostos. Muito bem. Ok, até aqui? Vamos ver. Quantos dias? Olha onde recaiu minha pergunta. Aqui. Reparem que nem sempre vai ser lá a grandeza que tem o X vai estar aqui na esquerda, nem sempre. Certo? Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários? Outra coisa importante. Gente, reparem que a banca me deu as grandezas nessa ordem aqui e agora ela não vai trazer exatamente na mesma ordem. Ela vai o importante é a atenção para colocar os dados corretamente. 1.200 operários produzam quantos veículos? 450, trabalhando 10 horas por dia. Então montamos a tabela. Ok? O próximo passo agora qual é mesmo, gente? É analisar as grandezas. Só que, deixa eu lhes mostrar um método que eu, na verdade eu estudei ele há pouco tempo, mas dá certo, eu já observei que ele dá certo, e aí eu mostro, talvez fique mais fácil de a gente resolver, porque aí não, esse daqui requer, reparem que a gente tem que anotar se é IP ou DP, aí tem que inverter o que for. Esse outro método não, a gente já vai direto para a conta aqui. Vamos fazer? Ok. O que eu quero que vocês atentem primeiro? Primeiro deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês viram o noticiado, a Camboriú é a cidade de Santa Catarina que tem os arranha-céus maravilhosos, coisa e tal. Enfim, quem já esteve lá sabe, é muito lindo. E só para a gente ilustrar, para você poder entender o que eu quero trazer para cá. E agora tem um prédio altíssimo, né? Com 80 pavimentos, enfim, tal. E tem muitos famosos que estão comprando, né? E as pessoas, esses famosos, eles compram, o que vocês acham? Eles compram no andar lá embaixo ou no andar bem lá em cima? Bobagem, pode parecer bobagem, mas eu também compraria lá em cima, né? E por quê, gente? Porque o top é o quê? É estar embaixo ou é ser lá em cima? É ser lá em cima. Fiquem com isso na cabeça, pra gente resolver isso aqui então agora. Então a jogada aqui é a seguinte: x igual... Você vai pegar, o primeiro número que vai aqui em cima é esse que está na coluna do x, 30. Então, ok? Copie o x igual, o primeiro número que vai aqui em cima é o que estiver na coluna do 30. Desculpe, na coluna do x, que nesse caso é o 30. Fechou até aí? Beleza. Agora eu preciso que vocês entendam uma coisa. A grande sacada aqui vai ser o seguinte: nós vamos ter que continuar fazendo aquele comparativo, sempre em relação ao quê? A essa daqui. Não adianta, é a do x. Então assim, pensem comigo aqui. Gente, se esses caras, vejam que são operários, fazendo veículos, têm um prazo e um número de horas por dia. Se eles trabalharem 8 horas por dia, então eles vão levar quantos dias para fazer? 30 dias, um mês cravado. Se, no entanto, for definido agora que cada um vai fazer mais horas, 10 horas por dia, eles vão levar mais dias ou menos dias? Mais ou menos? Menos. Concordam que são menos dias? Sim, porque uma jornada maior é menos dias. Então vocês vão associar assim: menos tem a ver com menor. Se a palavra for mais, tem a ver com maior. Concordam comigo? Então a jogada é a seguinte aqui. Vocês concordam comigo que se for uma jornada maior, então eles vão levar mais ou menos, de novo, menos. Então, menos, o menor é o que está em alta agora, beleza? Na história do prédio, quem está em alta vai embaixo ou vai lá em cima? Então, gente, o menor é o que vai estar em alta. Então, tu vai olhar esses números aqui. Quem é o menor? É o 8 ou é o 10? É o 8. Ele é o que vai onde? Em cima, e o outro é o que vai embaixo. Porque eu observei que é menor.
Sei se ficou bem claro. Repare, se aumentar a jornada, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um número de dias o quê? Menor. Concordam que vai diminuir? Menor. Então, tu olha para esses dois números e tu vê qual o menor. O menor é quem? É o 8. Esse menor, gente, que veio na mente, é o top. É o que vai, portanto, em cima. O 10 vai embaixo. Vamos ver a outra agora? Aqui agora são o quê? Número de operários. Gente, se nós tivermos 2.500 operários, vamos levar quantos dias? 30. Mas se eu tiver menos operários, só 1.200, eu vou levar menos dias ou mais dias? Mais. Então agora quem é top é o quê? Maior. Maior. Associaram? É o maior. Qual dos dois é o maior? É o 2.500. É ele que vem onde? Em cima. Quem vem embaixo é o 1.200. Estão me entendendo? Eu acho que é mais fácil do que toda essa jogada aqui, mas também podia ser assim. Vamos para a última análise. Número de veículos. Para fazer, gente, uma coisa, o raciocínio aqui que a gente faz, repare que a gente sempre, tu não pode começar daqui, tu parte daqui e vai de encontro à coluna do X. Então eu penso assim, para fazer 500 veículos, nós vamos levar quantos dias? 30. Para fazer só 450, eu vou levar mais ou eu vou levar menos dias? São menos veículos, eu vou levar menos dias. Então o que está em baila? É o maior ou o menor? Menor. Menor é top. Quem é o menor ali, gente? É o 500 ou 450? Então o 450 vai em cima e o 500 vai em baixo. É isso aí. Quem vai em cima é o top, é o que veio no teu pensamento, menor. Ah, vai ser menor, é menos. Entenderam? É por aí. É um outro jeito de resolver. Me parece um pouquinho mais rápido, porque aí eu não preciso fazer essa análise, botar aqui a IP. Análise eu faço de qualquer modo, né? Mas aí eu tenho que anotar aqui a IP, depois tem que vir aqui inverter. Eu acho que é mais fácil. Essa mesma associação da... Poderíamos ter feito aqui, da mesma forma. Tá? Pode ser da mesma forma. Muito bem. Gente, mas olha quanto número agora ali, ninguém merece, né? Calcular. Então vamos simplificar. Começar com zeros. Temos zeros à direita aqui? Vamos lá. Pode ser esse com esse. Nada impediria de ser esse com esse. A gente começa com os zeros das pontas, né, gente? Certo? Digo, não necessariamente, podia ser aqui, mas não posso cortar esse zero, tem que ter mais na direita. Tem mais algum zero ainda? Aqui, ó. Aqui. Concordam comigo? Mais algum ainda? Pode ser aqui ou lá. Eu vou fazer aqui. Beleza? Agora, vocês precisam me ajudar. Nós temos que observar número, um par de números, um que esteja em cima, outro embaixo, que tem alguma relação de multiplicidade. Quero deixar por vocês. Quem com quem? O 50, por exemplo, e o 25 tem a ver? Tem. Daria para dividir por quanto eles aqui? Por 25. Compreendem que dá para fazer por 25? Então vamos lá. 25 por 25 dá 1. 50 por 25 dá 2. Ok até aí? Deixa eu mostrar uma coisa agora, o pessoal de casa também. Olha que coisa doida que acontece aqui, que é muito show de bola nas proporções aqui. Gente, a gente vai cortando sempre aos pares. Nada impede, no entanto, e eu já estou enxergando agora, vocês sabem que quando a gente tem um número em cima e embaixo iguais, eu posso cortar eles e botar 1. Lembram disso? Então eles perguntam uma coisa, não estão aparecendo eles iguais aqui, mas eu pergunto quanto que é 3 vezes 8? Quanto que é 12 vezes 2? 24. O que significa isso? Se eu cortar o 3 e o 8, é o mesmo que cortar quem, gente? O 12 e o 2. Pronto. Porque é 24. Estão me entendendo? Ao invés de ter o 3 e o 8, é como se eu tivesse 24. Então, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Olha isso. 4 coelhos com uma cajadada só. E isso é bem comum aparecer, à medida que a gente vai simplificar. Percepção.
O que sobrou de tudo aqui, minha gente? Aqui embaixo, 1. E lá em cima, quanto? 45. Então, quantos dias? 45 dias. Ah, professor, mas eu não consigo enxergar isso. Não consegue ainda. Mas à medida que tu começares a treinar, vai ver que tu consegue, sim. Podia eu ter seguido, gente, sem fazer isso. Podia ir simplificando sempre aos pares, ia levar um pouco mais de tempo, mas ainda assim chegaria no mesmo resultado. Tá bom? Vamos fazer mais? Temos um bom tempinho ainda, acho que uns 15 minutos. Eu quero que nós vejamos agora a número 4. Isso aí, meu querido. Vamos vendo aqui então a 4. Considere que em uma indústria todos os seus operários trabalham com desempenhos iguais e constantes. Ok. Sabe-se que 24 desses operários, aqui começou as grandezas, né? Vamos lá então. 24 desses operários trabalhando quantas horas por dia? 6 horas por dia. Durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma tarefa. Reparem que o 75% é uma grandeza quantitativa, né? Ela é relevante, aqui eu vou botar o 75%, que é o que a banca me diz. Ok, até aí? Beleza. Turma, atentem bem uma coisa agora que eu quero que vocês me ajudem lá. O número de operários, a pergunta, portanto, recaiu aqui, que conseguirão realizar toda a tarefa. O que significa de realizar toda a tarefa? Para minha tabela aqui, o que isso implica? 100% aqui, né? A gente sabe que em porcentagem, a totalidade é o 100%. Então, o número de operários que conseguirão realizar toda a tarefa. Mas cuidem uma coisa, se a banca tivesse dito o número de operários que, olhem bem o verbo, que concluirão a tarefa. O que significa concluir algo? É fazer tudo? Não. Concluir é fazer o que ainda não foi feito. Se fosse concluirão ou finalizarão, seria quanto aqui? 25. Concordam comigo? Porque aí não é fazer toda, aí seria fazer aquilo que ainda não foi feito, concluir. E aí, portanto, seria apenas 25. Então, tome muito cuidado com os verbos ali, gente, certo? Concluir não é fazer toda. Mas nesse caso, ela falou claramente fazer toda a tarefa. Beleza? Em 15 dias. Então, aqui no meu dia, eu vou botar 15, com uma jornada de 8 horas por dia. Muito bem. Montamos a nossa tabelinha. Vamos treinar aquele... O que vocês me sugerem? O primeiro método, esse daqui? Esse daqui parece interessante, né? Mais rápido também, né? É mais rápido, né? Vamos pensar nisso. Então já podemos iniciar com x igual a... Quem é o primeiro número que vai aqui? O 24. O número que está acompanhando o x na tabela, na coluna. Fechou? Vamos lá, pensamento comigo, mas eu quero que vocês façam a sinapse aqui. Vamos comparar a jornada de trabalho e o número de operários. Partindo daqui, se esses operários fizerem 6 horas por dia, nós vamos precisar de 24 operários. Se, no entanto, for definida uma jornada maior agora, 8 horas por dia, nós vamos precisar de mais ou de menos? Menos. Então, menos tem a ver com menor. Quem é top agora aqui? Menor. Qual, nós estamos comparando aqui, qual dos dois que é o menor? Ele vai embaixo ou em cima? Em cima. Ele é top. 6 e o 8 aqui embaixo. Clareou, gente, mais essa ideia do que é o menor, o maior? Beleza.
Então, me veio à mente, eu observo que se a jornada for 8, então eu vou precisar de menos operários. Menos tem a ver com menor. Então, eu comparo entre esses números o menor. O menor é o que é o top. Então, o menor, que é o 8, é o que vai em cima. Fechou? Vamos para outra? Agora, número de dias. Comigo, vamos lá. Se nós tivermos, gente, um prazo de 10 dias para fazer esse trabalho, eu tenho que ter quantos operários? 24. Se eu, no entanto, tiver um prazo de 15 dias, estou estressado ou estou relaxado aqui? Estou relaxado, eu tenho muito mais prazo. Eu vou precisar de mais ou poderia ter menos operários? Poderia ter menos. Menos, de novo, tem a ver com o quê? Menor. Quem é top? Menor. Qual dos dois é o menor? É o 10. Vai embaixo ou em cima? Em cima. Estão todos entendendo, gente? Fechando? Última análise. Se para fazer 75% de trabalho eu preciso de 24 operários, para eu poder realizar uma tarefa maior, 100%, eu vou precisar de menos ou de mais operários? Eu vou precisar de mais operários. Reparem que quando eu penso nisso, eu não penso no prazo nem na jornada, apenas penso assim: para poder fazer mais trabalho, eu vou precisar de mais operários. Então, mais tem a ver com o quê? Maior. Quem é o top então, gente? É o maior. Quem é o maior dos dois? É o 100. Vai embaixo ou em cima? Em cima. Quem é que vai embaixo? O 75. É isso aí. Esse realmente eu acho que é um jeito mais fácil, assim, eu não ensinava assim, mas eu acho que pode ser bem prático. É claro que a gente não vai calcular esses números assim como estão. Vocês vão me ajudar a simplificar esses números aqui. Deixa eu ajeitar o 8 aqui. Vamos lá, me ajudem, por favor, um par de números em cima e embaixo que tem uma relação aí, de multiplicidade. 24 e 8 tem a ver? Tem. Por quanto que a gente pode dividir? Por 8. Pode ser por 8, percebem? Então o que tu vai fazer? Vai riscar os dois, vai pensar nesse divisor, vai pôr o resultado. Só não anota aqui, gente, dividido, senão fica muito poluído, né? Então 8 por 8 dá 1, 24 por 8 dá 3. Outra coisa importante que eu observo, o aluno quando vai resolver essas questões, eu já vi, não é mentira, eu vi, eu não sei porque ele bota uns numerozinhos que é o tamanho de uma formiguinha aqui. Não, tem que vir um número aqui grande, do mesmo tamanho do anterior, para te poder enxergar, porque tu poderá utilizar ele na sequência. Faz do mesmo tamanho esses números, beleza? Um outro par agora. Pode ser aqui também, mas aqui tem a ver? Eu quero chamar atenção para um detalhe. Reparem que o 24 e o 8, gente, o 24 ele é múltiplo do 8, não é? Aqui eu não tenho números múltiplos, mas o importante é eu achar um divisor comum. E eu consigo dividir tanto 10 quanto 15 por quanto? Por 5. Essa que é a jogada, né? Ali também vai dar, mas eu quero fazer aqui por enquanto. Vou dividi-los por 5. 15 por 5 dá 3. 10 por 5 dá 2. Beleza? E aí, olhem isso aqui. Números iguais. O que se pode fazer? Corta eles e bota o quê? 1. Muito bem. 175 tem a ver. Por quanto? Podia ser por 5, mas dá por 25. Quantas vezes o 25 cabe aqui? E aqui? Então, a gente sabe fazer isso. Vamos dividir por 25. Aqui vai dar 13, aqui vai dar 4. Alguma coisa ainda? O 6 e o 3. Dá por 3? Vamos fazer? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Olha o meu denominador ali, deu quanto, gente? 1 não precisa escrever, né? Vai ser um número inteiro. E aqui em cima, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Pronto, está lá. Isso aí. Vocês têm várias para treinar depois em casa, então a diversão está garantida.
Eu quero fazer uma última ainda, que é a 7. Vamos dar uma olhadinha juntos na 7. Podem terminar de copiar, e aí vamos ver a 7. Podemos vendo a 7? Na 7 vai aparecer um elemento diferente. Observe, ele diz assim, se aqui não é razão, aqui é uma fração mesmo. Se 2/3 de uma obra foi realizado, uma fração. Só que aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Gente, se a gente vier aqui na nossa tabela e a gente preencher fração, claro que poderia ser, mas reparem que vai ser um número complicado de eu trazer para cá depois, concorda? Então assim, a gente consegue, sempre nessas questões, a gente consegue escapar da escrita de fração, pensando no que significa. Por exemplo, me ajudem lá, o que significa 2/3? Significa que eu dividi toda a minha obra em quantas partes? 3, das quais eu já fiz quantas? 2. Então eu posso simplesmente colocar aqui, se 2/3, eu posso entender que eu já fiz quantas partes? 2, que é de um total de 3, mas eu não preciso anotar esse 3 embaixo. Basta eu entender que eu fiz 2 partes, de um total de quantas? De 3. Aí vamos ver como é que se desenrola a questão. Ficou claro, gente? Se porventura fosse essa fração aqui, gente, quanto seria essa fração aqui? 3/5. Eu diria que foram quantas partes? 3 partes. Só que eu sei que é num total de 5. Não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vocês já vão entender como é que funciona isso. Então, se 2 partes foi realizada em quantos dias? 5. Por quantos operários? 8. Trabalhando 6 horas por dia. Ok? Muito bem. Observem bem agora, o restante da obra. Gente, o que é o restante da obra? Eu já havia feito quantas partes aqui? 2. Resta quantas partes? 1. Então basta eu vir aqui nas partes e botar quanto aqui? 1. Ele quer o restante. Agora, cuide uma coisa, se ele tivesse dito então, ao invés de o restante, tivesse dito assim, então, toda a obra. O que significaria toda a obra? Seriam quantas partes toda a obra? 3, botaria 3, toda a obra. Não importa que já tivesse feito 2, ele queria saber como é que seria para toda a obra. Entenderam, minha gente? Então sempre vai ser assim, ela me dá uma fração e ela ou vai dizer o restante, ou vai dizer toda a obra. Beleza, a gente consegue escapar então daquela fração. Fechou, minha gente? Todos entenderam? Sempre vai ser possível isso. Vamos lá então. Então, o restante da obra, agora por quantos operários? 6, trabalhando 10 horas por dia e a pergunta recaiu aqui no número de dias. Ok, até aí? Vamos para o nosso método aqui? Vamos lá, como é que se começa? Vocês me ajudem, esqueci como é que é. X igual a... O que vai aqui? 5. Maravilha. Da onde o 5? Da coluna do 5. Beleza, vamos ao comparativo. Gente, aqui, se para eu fazer 2 partes desse trabalho, eu levo 5 dias, então para eu fazer uma parte só, eu levaria mais ou menos dias? Vejam que para fazer 2 partes, eu levo 5 dias. Para fazer uma parte só, eu vou levar menos dias. Menos tem a ver com maior ou menor? Menor. Então, quem é top aqui é o menor. Quem é o menor, gente? É o 1. Ele vai embaixo ou em cima? Em cima, e o 2 que vai embaixo. É o top. É o que veio à minha mente aqui. Beleza? Quando eu pensei logicamente. Beleza, vamos para a segunda. Agora eu quero comparar aqui. Gente, se for 8 operários, então eu vou levar quantos dias? 5. Mas se eu tiver, porventura, 6 operários, menos operários, eu vou levar o mesmo tempo, menos ou mais tempo?
Eu vou levar mais tempo. Mais tem a ver com maior ou menor? Maior. Qual dos dois é o maior? Ele vai onde? Embaixo ou em cima? Em cima. Ele é o maior. Ele é o que vai em cima. Certo até aí? Muito bem, o outro vai embaixo. Agora a última análise aqui. Se esses operários fizerem 6 horas por dia, eles vão levar quantos dias? 5 dias, fazendo 6 horas por dia. Se, no entanto, eles fizerem agora 10 horas por dia de trabalho, eles vão levar mais dias ou menos dias? Menos dias. Menos tem a ver com maior ou menor? Menor. Quem dos dois é o menor? Ele é o top. Ele vai embaixo ou em cima? Em cima e embaixo vai o 10. Beleza. Facilzinho, né? Bem facilzinho isso aí. E aí já está pronta a expressão. Agora não dá para errar, mas aqui está fácil de fazer, né? Estou por vocês. O que se tem aí para simplificar? O 5 e o 10. Beleza. Por quanto que dá para fazer o 5 e o 10? Vamos dividir ambos por 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Tem números iguais, não tem? Estão vendo aqui? Gente, uma coisa. Reparem que quando a gente tem números pequenos, muitas vezes vale mais a pena eu já observar eles e fazer direto do que simplificar. Reparem, quanto que vai dar aqui em cima, multiplicando tudo isso aqui? 8. E aqui embaixo vai dar quanto? 4. Então a minha conta aqui é 8 dividido por 4. Quanto é que dá 8 dividido por 4? 2. Pronto, está lá a minha resposta. Então vai do treino, certo, minha gente? Muito bem. Turma, então, trouxemos algumas questões, agora vocês vão treinar em casa. Dúvidas tragam numa próxima aula, ok? Pessoal de casa, sempre um prazer estar com vocês também, tá ok? Boa noite a todos.